Continuando a nossa aula, continuando a nossa apostila 292, a gente tem aí os indígenas no primeiro reinado. A gente vai falar nessas duas páginas aí, dos indígenas e dos negros, né? A gente tem aí uma constituição, um país novo, leis novas, né? Então vamos lá. Durante a Assembleia Constituinte de 1823, aquela Assembleia que foi dissolvida, né? Foram debatidos aí quais seriam os grupos sociais reconhecidos como cidadãos brasileiros. Olha só, lá eles estavam pensando quem seria cidadão, né? A gente sabe que hoje cidadãos somos todos nós. E naquele período, não. Naquele período começaram a discutir aí quem seria cidadãos. Afinal, que setores da sociedade teria seus direitos reconhecidos aí nesse novo país, né? Então, a gente tem um político muito importante da nossa história que ajudou Dom Pedro na independência, que foi José Bonifácio. O que ele defendia, né? Olha a ideia de José Bonifácio. Defendia, né, que os povos indígenas deveriam ser integrados à sociedade imperial, moldando-se aos costumes de origem europeia e abandonando suas tradições. Olha a ideia deste homem, né? Ele queria que os indígenas abandonassem as suas tradições, a sua cultura, os seus costumes, para incorporar aí os costumes europeus, que eram os costumes que os portugueses, herança dos portugueses, né? Esse era a ideia de José Bonifácio. Queria fazer uma política que civilizasse os indígenas. Olha a palavra, né? Uma política que civilizasse os indígenas por meio do trabalho, educação formal, casamentos misturados, miscigenados, né? Então, essa era a ideia dele. Então, aqui, ó, Bonifácio recupera a importância da criação de aldeamento com espaço de educação, civilização, catequese, mas também insiste na miscigenação e na nacionalização dos índios, né? Ele queria colocar o índio na sociedade, mas não do jeito que o índio era, ou que o índio é com suas tradições e costumes. Queria essa mistura para o índio incorporar aí os costumes europeus. Essa era a ideia de José Bonifácio, né? Aqui a gente tem a resolução disso tudo, né? Embora discutidas, essas propostas não fizeram parte da Constituição, aprovada por Dom Pedro I em 1824. A gente viu, né, que Dom Pedro I, ele vai outorgar uma Constituição de acordo com a vontade dele, com o grupo que ele escolheu para fazer essa lei. Então, não houve nem a cogitação aí de pensar no indígena, né? Esse primeiro momento dessa página, a gente viu ideias daquela Assembleia Constituinte que foi dissolvida lá em 1823. Então, o índio continuou aí sendo excluído da sociedade. Agora vamos falar do escravo, né? Como a gente viu aqui, houve uma discussão, né, sobre o indígena, que não deu em nada, e sobre o escravo, né? Mantém-se ou não a escravidão? Então, novamente, José Bonifácio apresentou aos políticos um projeto de abolição gradual da escravidão. Mas seu projeto, porém, sofreu forte oposição dos setores agrários. Esses proprietários de terra dependem do regime da mão de obra escrava para ter os seus lucros. E é claro que vai sofrer oposição no momento em que se falar em abolição dos escravos, né? Então, essa proposta não foi para frente, né? Como Dom Pedro I vai aprovar a sua Constituição de modo autoritário, então o que vai acontecer aqui, ó? Manteve o regime escravista no Brasil. Os escravizados não receberam direitos políticos e penas de castigos públicos foram mantidos no país. Imagina, né? Continuar castigando, continuar escravizando, não houve mudança nenhuma com a nova Constituição do Brasil, né? Então, o Brasil,
A população branca, vamos dizer assim, né? Tá aí com estilos novos, porque agora é um país independente, né? Adotou novos valores estéticos, construções neoclássicas, porque a França, na versão francesa, a França era o espelho do mundo para nesse momento aí neoclássico do Brasil. Mole. Mesmo nas cidades maiores, velhos hábitos resistiram à pressão das novidades. O mais desapontador de tudo não se tocou no sistema escravista. E pela rua do Rio de Janeiro, de Recife, de Salvador, continuaram a passar negros com grilhões ao pescoço e máscara de Flandes, e a ser açoitados no Pelourinho. Muito mudara para alguns, e nada ou pouco para a maioria. Interessante esse final aqui, né? Muito mudara para alguns, e nada ou pouco mudou aí para a maioria. Então, desse modo, embora a consolidação da independência tenha estabelecido alguns princípios de modernização, a estrutura agrário-escravocrata foi mantida no país. A situação dos escravizados, marcada pela exploração e desumanidade, seria mantida por todo o período imperial. A gente tem aí todo o período imperial. Por quê? Porque a abolição vai acontecer em 1888. Estamos aqui em 1822, né? Início aí do Império. Então, agora a gente terminamos aí a segunda parte da nossa aula. Até a próxima aula.